Bom demais ter vocês aqui, gente. Uma alegria ter vocês e uma alegria poder estar juntos, compartilhando a palavra de Amém. Deus. E, Amém. como vocês já, para alguns foi anunciado, nós estaremos tratando e trabalhando a carta ou a epístola do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipo. Filipos, uma cidade romana, e bem interessante essa história dessa cidade. A gente vai comentar algumas coisas, mas é bom dar um panorama para vocês. Mas antes de dar um panorama para vocês, eu vou pedir, se você puder, por um instante, feche os teus olhos, curve tua cabeça e ore comigo. Pai querido, nessa hora, Deus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua direção, a tua orientação, o teu toque. Vamos estar falando, Deus, de assuntos relativos e também da sua palavra. Por isso, nessa hora, Deus, pedimos que o Senhor mesmo seja falando ao nosso coração. Queremos aprender do Senhor, entender, ó Pai, a tua palavra. Ministra individualmente e pessoalmente a cada um aqui nessa noite. Fala ao nosso coração. Nós te pedimos por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E Amém. lógico, eu vou estar compartilhando para vocês aí um PowerPoint que a gente preparou para facilitar o nosso entendimento. Mas não se preocupe que depois eu vou disponibilizar esse PowerPoint na pasta junto com os links das aulas que estão sendo gravadas. Ok? Então eu comecei a projetar. Se alguém estiver vendo essa projeção, abre o microfone e fala: "Tô vendo". Tô Tô, vendo. tô Então tá vendo. ótimo. Tô Então Tô vendo. pronto. vendo. Que demais. Pastor, Maravilhoso. Oi, querida. Também Pastor, tô vendo. Pode falar, pastor, repete. Sim, eu tô ouvindo. pastor Beto, Estou ouvindo. Oi, pode tá falar, ouvindo? querida. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo, Ah, tá. claro, alto e claro. Pastor do céu, eu tenho 8 horas começa a reunião da mentoria. Me contaram. É Então que eu vou você ter que. estaria lá. Fica Hã? tranquila. Fica tranquila que vai que tá sendo gravado, tá ok? Aí eu vou Depois assistir a você meia hora de aula Isso, daqui. depois você pega o link e assiste o restante. Fica tranquila, fica em paz. Não é só você, não. Tem mais uma pessoa que eu sei que vai ter a reunião da mentoria também. Tá bom, Alguns pastores já me avisaram. Então, seguindo tá em frente, joia. carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipenses. O, eu vou estar usando como bibliografia, eu estou usando o texto, o comentário do William Barclay. Estou usando o livro do pastor Itamir, inclusive esse texto é do livro do pastor Itamir, também do comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, tá? Então nós vamos estar usando, e tem mais outros livros que eu estou pegando, não completamente, que eu não li completamente, peguei apenas alguns textos. Por isso eu estou citando esses, que esse é que o conteúdo é efetivo. E diz assim, o Barclay, que é um dos maiores comentaristas do Novo Testamento, dizendo o seguinte: para muitos autores, a carta de Paulo aos Filipenses é um dos mais encantadores escritos do Novo Testamento. Tem se chamado a carta dos Filipenses de duas maneiras: a carta das coisas excelentes, como efetivamente o é, ou a carta da alegria, como adotamos denominá-la. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Está no capítulo 4, no versículo 4. Juntamente com outras expressões sobre alegria, regozijo, gozo, ajudam-nos a entender que, embora as circunstâncias humanamente tão desfavoráveis, Paulo estava confiante no Senhor e, por isso, expressou todo o seu ânimo, incentivando os filipenses a desenvolverem, em parceria com o Espírito Santo, vou repetir, em parceria com o Espírito Santo, esse aspecto do fruto espiritual
alegria cristã. Eu achei linda essa colocação do Barclay. E quando a gente fala na carta aos Filipenses, aí vem tem uma série de colocações que nos dão evidências, que dão o veredito que a carta realmente é de Paulo. Policarpo, entre 69 e 155, já fazia essa afirmação. Marcion, tá? Em 140 depois de Cristo. Cano de Muratori, quando ela foi incluída, tá? Irineu, 140 em 203, Tertuliano, 150 a 222, Clemente de Alexandria, 155, 215. Esses nomes que eu citei aqui, todos eles são integrantes da patrística. Patrística é uma coleção que hoje está um tanto quanto cara, mas você consegue até comprar os livros separados, que falam do desenvolvimento do pensamento cristão. Ok? Também encontramos confirmação da autoria paulina nos escritos de Clemente de Roma, em 96, depois de Cristo, Inácio, 116, e Justino, o mártir, em torno de 106 a 165. E lógico, quando você pega a carta e você lê a carta, nós temos aí algumas evidências internas, ou seja, que do conteúdo da carta, quando você a lê, você pode inferir que foi o Paulo que escreveu. As circunstâncias descritas na carta apontam com clareza para a vida e cronologia do apóstolo Paulo. Pela relação pessoal do apóstolo com a igreja de Filipos, podemos aceitar que essa é uma carta autenticamente paulina, ou seja, foi escrita pelo Paulo, apóstolo Paulo, também conhecido por alguns aí como São Paulo. Lógico, para quem que o Paulo escreveu essa carta? Essa carta foi escrita para a igreja cristã de Filipos, uma colônia romana, tá? A igreja de Filipenses foi fundada ali em torno do ano 50 até a 51, mais ou menos uma década antes, durante a segunda viagem missionária de Paulo. A igreja dos Filipenses era predominantemente gentia. Para vocês terem uma ideia, tá? Filipos era uma cidade romana. Ela ficava ali na entrada, o que seria hoje a entrada da Europa, tá? Na Macedônia. A Macedônia, para quem não conhece geograficamente a Macedônia, tá? A Macedônia fica na exata divisão entre a Ásia e a Europa. O que acontece? Ali você tem duas cadeias de montanhas, e nessas duas cadeias de montanha, depois eu vou mostrar o mapinha para vocês, vão entender melhor. E ali nós consideramos a entrada para a Europa. A carta aos Filipenses foi escrita enquanto o apóstolo Paulo estava na prisão, provavelmente em Roma, na casa em que ele alugou enquanto ele aguardava o julgamento. Quando ele está citado lá em Atos capítulo 28, versículo 16 a versículo 30. Lembra que ele foi preso, aí ele foi aí para fugir dos doutores da lei, ele apelou: eu sou cidadão romano, não posso ser julgado por aqui, por eles. Aí ele apelou para Roma, aí ele vai para esse julgamento em Roma. E nesse julgamento em Roma, ele fica preso, prisão domiciliar, onde ele aluga uma casa. Nesta casa, ele recebe, inclusive, algumas visitas bem interessantes que trazem ofertas, inclusive, da igreja de Filipos. E quando ele está recebendo essas cartas, essas ofertas da igreja de Filipos, ele aproveita e escreve essa carta, justamente porque quem estaria levando a carta foi uma pessoa que foi enviada para auxiliá-lo e para servi-lo. Tá? Inclusive, entretanto, por não podermos ter plena certeza, outros lugares possíveis são Éfeso, segundo o Shed, cara fantástico. Tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, passei um dia todo com ele, um homem de uma sabedoria tremenda, está com o Senhor. E Cesareia. Essa carta foi escrita por volta de em torno de 61 e 62 depois de Cristo. Continuando, Paulo escreveu
a epístola com vários propósitos em mente. Quando eu falo epístola, porque algumas vezes a pessoa chama de carta e outra chama de epístola, Betão. Epístola, ela tem aquela função, ou ela atende uma função muito específica. Ela podia ser lida para a congregação, como se a pessoa que escreveu estivesse ministrando à congregação. Então, ela tem aquela força de epístola. Não é simplesmente uma carta, porque, na verdade, ela traz um conceito, inclusive, não só, apesar que a carta aos Filipenses, ela parece ser uma carta muito pessoal, mas a gente vai discutir isso um pouco mais depois. Mas ela traz conceitos muito fortes e bastante profundos. O que Paulo queria fazer? Ele queria agradecer à igreja o cuidado para com ele e as ofertas generosas que ele recebeu. Ou seja, os filipenses estavam sustentando, ajudando Paulo. Também informado das circunstâncias e da difusão do evangelho. Como é que o evangelho estava andando? Como é que a obra estava andando? Como é que a obra estava caminhando? Exortar a igreja a viver em humildade, comunhão e unidade. Exortar, querido, querida, exortar é auxiliar para que a pessoa exortada acerte ou corrija o seu caminho. Não é para agredir, tá? Não é para ferir, não é para magoar. Porque, em primeiro lugar, o cristão que ama, mesmo na repreensão, ele o faz com amor e com alegria, porque ele quer trazer a pessoa para Jesus, não quer afastar ninguém de Jesus. Então, cuidado. Exortação é para trazer, é para corrigir rumo, para trazer mais junto do Senhor com amor, Amor. sempre. E também explicar por que estava enviando Epafrodito de volta para a igreja. A igreja lá de Filipos fez o seguinte, fez uma oferta e falou, Epafrodito, você que é um cara legal, você faz o seguinte, você vai lá onde Paulo está, leva a nossa oferta e fica lá um tempo, servindo Paulo, ajudando Paulo nas suas necessidades, as coisas que ele precisar lá. Entendeu, Epafrodito? Só que o Epafrodito adoeceu. E o Paulo mandou ele de volta. E mandou, inclusive, junto, você vai ver que ele mandou o Timóteo também junto. Só que o Paulo escreve, escuta, recebe com carinho o Epafrodito, que ele me foi muito útil. Porque senão o cara volta assim, nós mandamos você para lá, manda você lá para ajudar o Paulo e você volta, cara. Para não ter esse tipo de problema, o Paulo dá essa explicação. Vamos falar sobre isso lá na frente. E também, lógico, comunicar à igreja do seu plano de lhes enviar Timóteo. Qual é a ideia de enviar Timóteo? Timóteo, que é, já, como a gente no igrejês, né? Era o Timóteo de Paulo, ou seja, o discípulo de Paulo, firme na fé, firme na doutrina, para auxiliar os filipenses nas doutrinas básicas de uma igreja que já estava caminhando, não só ela, como as outras ali da região, de toda a região de Filipos. Isso tem que ficar muito claro. Para você entender, tá? A carta ela pode ser subdividida em alguns tópicos, só para facilitar o entendimento. Ai, Betão, então eu tenho que ler a carta e ela tem que ser dividida desse jeito? Não, querido. Em primeiro lugar, é uma carta. Quem colocou versículo, quem colocou capítulo nesse negócio, fomos nós. O Paulo não dividiu em capítulos, não dividiu em versículo, não dividiu em tema, tá ok? Isso tem que ficar muito claro. É uma carta. Ah, então por que é chamado de epístola? Porque é como se ele ministrando a igreja que estava em Filipe. Então, por que você dividiu aí em parte? Eu dividi para a gente compreender melhor o texto e interpretar o texto, fazer uma exegese correta. Tá ok? Então, ele começa no capítulo 1, falando da alegria do serviço a Cristo, trabalhando juntos pelo Evangelho. Vai do 1 até o 11. O avanço do Evangelho, do 12 até o 18. E a luta pela unidade, que vai do versículo 19 até o versículo 30 do capítulo 1. Capítulo 2
ele fala da alegria na submissão a Cristo. A submissão de Jesus Cristo, ele mostra o exemplo de Jesus primeiro, primeira coisa que ele faz, depois o desenvolvimento da vida cristã, e depois o exemplo de cristãos submissos, aquele que se submete a Cristo. Isso tudo no capítulo 2. Aí, no capítulo 3, alegria na segurança com Cristo. A nossa comunhão com Cristo, a nossa consagração a Cristo, a nossa cidadania celeste. Isso tudo no capítulo 3. E no capítulo 4, fica muito evidente, muito forte, inclusive, a alegria na suficiência de Cristo. Ou seja, a doação da paz, do versículo 1 ao versículo 9. A doação do poder, do versículo 10 até o versículo 13. E a doação da promessa, do versículo 14 até o versículo 23 do capítulo 4. Ou seja, essas subdivisões é para a gente estar trabalhando e fazendo uma exegese do texto. Peculiaridades. Essa carta tem algumas peculiaridades. Tem algumas coisas, inclusive, que outras cartas não têm. É notável entre as cartas do apóstolo Paulo nessa que se dá na saudação inicial da carta as funções oficiais bispos e diáconos. No versículo 1 do primeiro capítulo, ele faz essa colocação. Mas é uma coisa interessante. Você tem que observar e aprender. Olha que legal. Não existe diácono sem igreja, sem corpo de Cristo. Não tem bispo ou pastor sem igreja. Você percebeu isso? Então, quando Paulo saúda os irmãos, e ele também saúda os oficiais, entendendo que eles estão em posição elevada, mas que eles só podem ter essa posição elevada se tiver corpo para ser trabalhado, para ser cuidado, para ser tratado. Grande sacada de Paulo. É inédito no Novo Testamento a ênfase que se dá à alegria. Essa palavra, suas formas e seus sinônimos aparecem pelo menos 15 vezes no texto dessa carta. No capítulo 1, no versículo 4 e no versículo 18, duas vezes. No versículo 25 e no versículo 25. No capítulo 2, os versos 2, 17, 18, 19, 28 e 29. E no capítulo 3, o verso 1, e no capítulo 4, os versos 1, 4, duas vezes, e 10 e 11. Ou seja, há um ineditismo, por isso chamado Carta da Alegria, pela quantidade de vezes que a palavra alegria, tá, em suas formas, né, em seus sinônimos, aparecem num texto bíblico. A passagem cristológica do capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, pode ser um hino cristão primitivo, preservado pelo registro do apóstolo Paulo. Ele coloca esse texto, depois nós vamos estar debruçando sobre ele, mas é como uma peculiaridade que você não encontra, tá, em todas as suas cartas. No caso, inclusive, tem um hino que é a profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele e também recebeu, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É um texto, no caso, um hino, né, muito conhecido. Mas era conhecido, inclusive, antes do Novo Testamento. Mas esse texto é exclusivo apenas à carta aos Filipenses. Continuando. Outra peculiaridade que a gente encontra só aí é a única carta, única vez, em que Paulo, combatendo os judaizantes, os chama de cães. Uma expressão muito dura, que representa aqueles que queriam obrigá-los à circuncisão. A circuncisão, você sabe, você percebe que há um grande problema ali. A gente vê isso no livro de Roma, na carta aos Romanos, a gente vê isso também na carta aos Gálatas, quando ele fala da libertação, que é chamada carta da liberdade, e também aqui na carta aos Filipenses. E quando você vê o trecho no livro de Atos,
Você vê que para não ter problema e não atrapalhar a obra, ele pede para um dos seus companheiros se circuncidar. Olha a loucura que é esse negócio. Como as pessoas eram presas a isso, os judaizantes. E nessa carta, eu acho que ele já estava por aqui com essa história, que ele o chama de cães. Cães, para quem não sabe, tá? No Oriente Médio, em todo o Oriente Médio, inclusive, tá? Para os árabes, tá? E para aqueles que os muçulmanos, ser chamado de cão é um dos piores tratamentos que uma pessoa pode receber. É um dos piores tratamentos que uma pessoa pode receber. Ô, Betão, você quer dizer então que o Paulo desceu a lenha nos caras e xingou os caras? Ele colocou, ele foi polido, politicamente correto, mas ele colocou aqueles caras para que o pessoal entendesse o lugar que essas pessoas estavam ocupando quando tentavam perverter a salvação que era somente em Jesus. Aí você vai, mas por que ele vai evitar a encrenca? Por isso ele mandou o outro circuncidar-se. Ok? Essa é a única carta em que Paulo demonstra como ele considerava o seu passado em relação à nova vida obtida, a partir do encontro com Cristo. Perceba que nas outras cartas ele não faz menção, tá? Da mesma maneira que ele faz aqui, como se estivesse falando a um amigo. Ele fala perseguidor da igreja, mas ele não fala do seu passado, como ele se refere lá no capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 11. Assim, o problema doutrinário que a igreja enfrentava pode ser descrito como perfeccionismo. Doutrina que essa que não se viu comumente nas outras igrejas primitivas. Eu quero lembrar vocês, para que vocês tenham uma ideia, tá? Filipos era uma cidade, lógico. Filipos tinha esse nome porque o pai de Alexandre foi quem fundou essa cidade. Ele conquistou essa cidade quando a queda do Império Medo-Persa. Então, essa é uma cidade de origem já do Medo-Persa. O que aconteceu? Quando ele conquista, ele dá o nome dele à cidade. Quando Alexandre o Grande conquista, recebe o nome, dá nela o nome de seu pai. O que acontece? Ela era uma província de Roma, como um modelo da vida romana. Então, ou seja, é uma pequena amostra de Roma. Tanto que o império, de vez em quando premiava uma família por ela ter sido muito fiel ao império, então queria dar terras, dava terra em Filipos. Aí eles iam para Filipos com a língua, com os costumes, com o jeitão, com as vestimentas tais, que quem olhava falava: ah, esse cara é de Filipos. Esse cara é realmente um macedônio. Paulo teve essa visão. Continuando. E essa carta é uma carta de gratidão missionária. Isso é legal, né? Para nossa igreja é tranquilo quando a gente vê isso aí. Quando a gente recebe aquela carta de oração dos nossos missionários, agradecendo pelo que já aconteceu. E nós vemos de vez em quando eles testemunhando de púlpito, da mesma maneira que o Paulo está fazendo agora. Ele está agradecendo por que eles fizeram. Talvez por isso a carta contém pouca censura, aparecendo somente em dois, lá no capítulo 2, no versículo 14, e também lá no capítulo 4, no versículo 2, sugerindo haver um problema de desunião, um problema lá com a liderança. A impressão que se tem é essa. Não dá para afirmar, não dá para cravar, tá ok? Interpreta-se a partir do capítulo 4, versículo ponto 3, que esse fiel companheiro seja de fato um cristão chamado Císigo, Císigo, cujo nome significa exatamente companheiro fiel e cristão. Nessa carta não encontramos nenhuma citação do Antigo Testamento. Como assim? Ele está falando do encontro judaizantes, mas ele não cita nenhuma referência do Velho Testamento. Por que ele não cita? Ele está tratando gente com gentios, com gente que não conhece a história, não conhece a lei, não conhece a vida pregressa dos judeus. Não tem o background judaico. Ele está tratando com gente, como eu disse para vocês, era uma cidade modelo romana.
E nessa cidade, tinha alguns judeus? Podia até ter. Eu acredito que realmente que tinha. Tanto que a conversão acontece quando ele desce, naquele dia que ele encontra com Lídia. Quem assistiu o culto de ontem já entendeu tudo que eu estou falando. Se você não assistiu o culto de ontem, você não foi à igreja ontem e não assistiu online, querido, minha irmã, pega a gravação. Hoje é dia 10 de agosto. Pega a gravação do dia 9 de agosto, do culto de quarta-feira, que ele foi em inglês, mas ele tem tradução. Você vê que ele conta exatamente o que aconteceu. E lógico, Filipenses reflete o status colonial de Filipos. Lembra que eu falei da preciosidade que eles tinham com relação a ser romano? Então, a igreja reflete exatamente isso. E ela também busca agir de maneira correta em tudo aquilo que lhe foi ensinado. E até com esmero, né? É com esmero. Ih, essa palavra nem, o pessoal nem conhece, mas o pessoal mais jovem deve estar perguntando, o que quer dizer esmero? Tá? Ou seja, com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho, muito bem feito. Seguindo em frente, nesta carta, percebes um sentimento de alegria e de mútua gratidão de Paulo para com os filipenses, que o haviam socorrido em muitas situações difíceis, inclusive enviando Epafrodito para servi-lo. E certamente havia alegria dos filipenses para com Paulo, agradecidos pelo trabalho que havia realizado entre eles, lá, como nós citamos, Atos 16, do versículo 11 até o versículo 10. Aí eu vou ler para vocês. Atos, capítulo 16, do 8. Eu vou ler do 8 em diante. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Ou seja, Paulo está na sua segunda viagem missionária. Eu coloquei o mapinha aqui para vocês. Então, se você estiver vendo no celular, ficou muito pequenininho. Se estiver no computador, você vai conseguir ver. Ele sai ali de. Ele está vindo lá de Derbe, Listra, Icônio, Antioquia. Aí ele chega em Troade. Quando ele está em Troade, ele está aqui em Troade. Quando ele está em Troade, ele tem a visão de um macedônio. Ou seja, quando ele tem aquela visão, e gente, olha, como cumpriu-se a promessa de Ezequiel, a promessa de Isaías, a promessa de Joel, lá no capítulo 2 do livro de Joel, a promessa do derramar do Espírito Santo, ela aconteceu, ela já aconteceu. E todo aquele que recebe a Jesus, que aceita Jesus, que declara Jesus Cristo como Senhor, recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo concede dons, o Espírito Santo concede visão, o Espírito Santo concede poder. E esse poder é que dá a Paulo a capacidade de ter uma visão, e ele tem uma visão de um macedônio, dizendo a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Todo aquele que recebe Jesus, todo aquele que aceita Jesus, quando aceita Jesus, ele recebe o poder do Espírito Santo. E alguns ele vem na forma de dons. Dons não é para engrandecer pessoas, dom não é para ninguém ficar mais bonitinho ou aparecer diante da igreja. Dons são ferramentas para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo. E aqui um claro exemplo da manifestação do Espírito Santo na vida de um homem que está buscando a Deus, que está em comunhão com Deus. Deus dá visão. Meu querido, muitas vezes Deus fala com você e você faz que nem eu. Isso deve ser coisa da minha cabeça. Eu acho que isso é coisa da minha cabeça, fica naquele negócio. Né? Presta atenção, meu irmão. O Espírito Santo fala conosco hoje. Falou de uma maneira muito clara com Paulo. E sabe o que aconteceu? Paulo, o projeto de Paulo era ir para a Ásia. Ele estava aqui em Troade. Olha só o lugar que ele estava aqui, ó. Essa região aqui, ó. Aí, meu irmão, minha irmã, o que acontece? Vem essa visão. E com essa visão, o que ele fala? Deus fala assim para ele, ó,
Paulo, não vai lá para a Ásia, não. Você vai para a Macedônia e ajuda. Pra vocês terem uma ideia, esse aqui é o mapa. Olha a situação que ficou aqui, ó. Mace... Ele estava aqui em Troade. E ele está indo. Ele queria ir para a Ásia. Tá vendo aqui onde está a Ucrânia, esse lado, o lado direito do mapa? Só que aqui, agora que eu pintei, ficou ruim de você ver, né? Deixa eu pegar a borrachinha aqui e apagar. O cara é um estúpido. Ele meteu tinta aqui, borrou tudo aqui, apagou. Se você observar esse mapa aqui, não está muito claro, mas ele, aqui do lado direito, tem uma formação de montanhas. E do lado esquerdo, aqui, onde está a Grécia, tá? A Sérvia, Montenegro, essa região da Croácia, também é uma formação de montanha. Ele está bem no meio dos dois. E com isso, aqui é a porta de entrada para a Europa, que era o Novo Mundo. Roma estava dominando tudo. E se Paulo tivesse ido para a Ásia, o evangelho não tinha chegado na Europa, não tinha chegado na América e não tinha chegado até a gente. Graças a Deus por essa visão que Deus deu para o Paulo ali. E é maravilhoso, gente. Sabe o quê? Que Paulo falou, chegou para os amigos dele, oh, gente, o negócio é o seguinte, mudança de planos. Depois que Paulo teve a visão, versículo 10, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade do distrito, daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então, o que acontece? Paulo chega a Filipos e ali em Filipos ele começa a anunciar o evangelho. Gente, a cidade de Filipos tinha sido fundada por volta de 365 a.C. por Filipe, pai de Alexandre Magno, ou seja, também conhecido como Alexandre o Grande. E foi a razão pela qual recebeu o nome daquele imperador grego. Filipos foi fundada num lugar chamado Crênides, que é o nome que significa poços ou fontes. Crênides era uma cidade muito antiga. Foi ali que Antônio derrotou Bruto e Cássio. E aí, ali era uma região, gente, riquíssima em minério e ouro. Nesse período, as minas já estavam exauridas. Mas, devido a essa riqueza, ali formou-se uma comunidade. Lembra o Império Medo-Persa? Os persas dominavam essa região. O Império Medo-Persa caiu. O Império Medo-Persa ele criou um estilo de governo chamado satrapias, que eram e Roma, que aproveitava tudo que era bom, adotou esse esquema como cidade-estado. E como cidade-estado, ele colocava ali os políticos. Os políticos eram que cuidavam das polis. Da onde veio o nome? Político. As polis. No caso aqui, a Filipo era uma dessas polis. Sabe como é que era o político naquela época? O político era o cara que ele era um bom administrador, era um cara correto, cuidava bem da sua terra. Aí o que eles faziam? O imperador falava assim: precisa de um cara para governar a Filipos. Quem é o melhor fazendeiro que a gente tem aqui na região? Ou é o seu fulano de tal lá, o cara é um ótimo fazendeiro, o cara é bom, a fazenda dele está dando lucro, está indo muito bem. Aí eu tenho que fazer a expressão para você entender. Eu vou parar a transmissão do meu arquivo aqui e vou me colocar aqui em tela inteira. Eu só vou mutar a Ana Isabel um instantinho. Já está mutado. Bom, não ficou em tela inteira, mas para você ver a minha expressão. Eles tiravam o cara da sua terra, da sua polis, da sua fazenda, digo, e colocava na polis. Isso a gente chama ek no grego. Lembra com a palavra eclesia? Eclesia é do mesmo jeito, é tirado para fora
para um propósito definido. Então ele tirava o cara de lá e colocava naquela cidade. Ou seja, se ele era fiel a Roma, bom administrador, a cidade ia bem. O que era dele? Deixava com o filho, deixava com o neto, deixava com o parente, qualquer coisa parecida. Mas ele ia servir ao império cuidando daquela cidade. Então, no caso ali, Filipos era nesse aspecto. E periodicamente, o imperador mandava famílias para lá. Em torno de umas 300 pessoas que eram cidadãos romanos, que tinham o costume romano, prezavam pelo costume romano, pela língua romana, que era o grego, e habitavam esse lugar. E buscavam manter aquilo na perfeição. Por isso funcionava. Naquela época o negócio era sério, gente. Coisa funcionava. Político era uma coisa séria. Isso é lógico. Se ele não cumprisse o que o imperador mandou, não tinha problema. O imperador mandava cortar a cabeça dele e estava tudo resolvido. Não precisava ir mais. Também ele não precisava mais servir. Ou seja, eles faziam funcionar. Então, aí também, nessa cidade, quando Paulo chega, lembra o que aconteceu? Ele chegou lá, aí ele foi atrás, foi lá para a beira onde tinha água, encontrou a Lídia, que era a vendedora de púrpura. E púrpura, gente, algo que fazia com que as vestimentas, que eram roupas especiais, ficassem com aquele tom azulado brilhante. Só rico usava. Ela era asiática e o Paulo não quis ir para a Ásia, ele vai para Filipos e a primeira pessoa que ele encontra não é um filipense, e sim uma asiática que aceita Jesus, rica. Depois tem aquela pessoa, aquela menina endemoniada, e ele expulsa o demônio, e por isso ele é preso, ele e o Silas, lembra disso? Atos 16. E preso, lá no meio da noite, depois de açoitado. Olha que história linda, gente. O cara recebe uma visão de Deus. Deus se manifesta de uma visão para ele, na pessoa do Macedônio. Vai lá e ajuda. E ele vai na Macedônia. Ele vai ajudar. Ele vai cumprir a obra. Ele vai fazer a vontade de Deus. Toma uma surra, vai preso. Mas no meio da noite, mesmo com tudo isso, nessa hora, gente, eu não tenho como não pensar. A gente reclama de tão poucas coisas. A gente perde a oportunidade de ir na igreja. Às vezes porque está frio. Às vezes porque está garoando. Tem gente que não vai na igreja, gente, às vezes. Ah, não, hoje eu estou bem com Deus, eu vou ficar aqui de casa, eu vou assistir. Não estou criticando o fato de estar online aqui, eu entendo que muitas pessoas têm dificuldade mesmo. E alguns padecem necessidade incrível de locomoção, de saúde, uma série de coisas. Mas para fazer a obra do Senhor, gente, para adorar a Deus, a gente tem dificuldade. E o Paulo, tendo apanhado, açoitado, preso, no cárcere interior, meio da noite, está adorando a Deus. Adorando a Deus. E, gente, Deus é justo. Ele é maravilhoso na sua justiça. Ele manda um terremoto, as correntes e as portas e as celas se abrem. E nessa hora, o carcereiro se assusta e fala: todo mundo fugir, eu vou ser morto. Melhor eu ser morto do que ser torturado na mão do imperador. Ele vai se matar e o carcereiro também. Paulo fala: não faz mais algum, que está todo mundo aqui. Fala de Jesus ali. E o que eu tenho que fazer para crer no Senhor Jesus Cristo? Será salvo tu e tua casa. Atos 16, 31. Lindo esse texto. Depois você dá uma lida com mais calma, que eu estou parafraseando aqui só para você entender o contexto. Então ele atingiu uma asiática, rica, uma escrava,
que não tinha autoridade sobre o seu próprio corpo, ou seja, não era nem pobre, era miserável, não tinha, não tinha poder algum sobre a sua própria vida sequer. E agora, um cara da classe média. O evangelho atinge todas as classes sociais nesse evento e atinge não só a Ásia, o império, como também aqueles que são oprimidos, escravizados por Satanás. É maravilhoso o que acontece nesse capítulo de Atos. É muita manifestação do poder de Deus. É bênção demais. Mas vamos seguir em frente. O cidadão romano, aquele cara que tinha lá aquela linha, suas vestes já eram identificadas, batia o olho, sabia que ele era romano, sabia que ele era de Roma, sabia que ele era lá da região de Filipos. Era notório. Filipos hoje, gente, ainda é uma grande cidade, tá? Como eu mostrei no mapa ali. Essas imagens que vocês estão vendo aí, se você tiver no celular, eu sinto muito, vai ficar muito pequenininho para você ver. E mesmo no computador eu não deixei muito grande, até porque a ideia é que você tenha uma rápida visão e uma rápida ideia das estruturas que foram criadas ali naquele período. Em Roma, o trabalho foi muito grande, foi muito forte, para perceber que até hoje foi tão bem feito que persiste até hoje. As ruínas ainda estão lá. Apesar que a riqueza daquela região foi exaurida, como eu disse para vocês, e o clima ali é bastante árido, e ele é bem interessante quando se consegue se tirar alguma coisa. No caso ali, tá? A cidade agora está um pouco mais abaixo, um pouco mais no vale, tá? Não é tão no alto, porque naquela época as cidades eram colocadas mais no alto, de maneira que se o inimigo viesse, eles poderiam ver, se preparar para a batalha e combater qualquer inimigo que por ali chegasse. Nenhum capítulo do Novo Testamento mostra melhor a universalidade do chamado do Evangelho, o chamado do Evangelho de Cristo. A narrativa se concentra em três personagens diferentes. Nacionalidades: Lídia, uma distinta senhora vendedora de púrpura, uma jovem escrava, possessa, usada pelos seus donos com objetivos comerciais, e pelo carcereiro da cidade de Filipos. Lídia era asiática, da cidade de Tiatira. A jovem escrava era um dos países derrotados por Roma nas suas constantes conquistas. O carcereiro era cidadão romano, portanto, o evangelho estava sendo anunciado a todas as nações, como tinha sido expresso o desejo de Jesus. Fantástico, né? Maravilhoso, né? Paulo teve que deixar Felipe depois de desabar sobre ele e sobre Silas a tormenta de uma perseguição, cujo resultado foi uma prisão ilegal. Essa perseguição foi herança deixada para a igreja de Filipos. O apóstolo encorajou aqueles cristãos, dizendo que eles tinham participado das suas prisões e em sua defesa do evangelho, no capítulo 1, versículo 7, diz que não deviam temer os seus inimigos, porque estavam passando pelo mesmo que ele mesmo tinha passado, suportando no presente. Capítulo 1, versículo 28 ao 30. Em outras palavras, ele estava estimulando a permanecerem firmes nesse procedimento desprendido em favor do evangelho. E a gente com tanta dificuldade para pregar o evangelho hoje, né? A amizade entre Paulo e os filipenses. Ele mesmo tinha suprido as necessidades daqueles que o acompanhavam com o trabalho de suas próprias mãos. Lembra que Paulo era fazedor de tendas, lembram? Então, onde tem a expressão fazedor de tendas? Várias vezes aparece Atos 18, versículo 3, capítulo 20, versículo 33 e 35, e lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Mas em relação àqueles irmãos de Filipos, ele tinha consentido em receber donativos. Logo, depois de ter estado em Filipos, ao partir para Tessalônica, os filipenses lhe enviaram uma doação. Capítulo 4, versículo 16. E quando chegou a Corinto, depois de ter passado por Atenas, somente os filipenses se dispuseram a enviar mais donativos. 2 Coríntios 11, versículo 9. É interessante isso, né? Tanta gente que precisa, está trabalhando, está empenhada na obra e carece da ajuda dos outros. O que motivou Paulo a escrever essa carta? Motivações da escrita da carta. Paulo escreveu para os filipenses, para que os filipenses entendessem, porque estava enviando Epafrodito de volta,
Paulo também tinha como motivação escrever aos Filipenses para explicar por que estava enviando Timóteo, esse jovem obreiro. Seu filho espiritual era alguém de total confiança de Paulo, e Paulo o via como alguém totalmente, total e genuinamente interessado pelo progresso espiritual dos filipenses. Capítulo 2, versículo 20. Paulo explicou que a ida de Timóteo era motivada pela situação deles, ou seja, para ajudá-los espiritualmente no crescimento deles e na edificação deles. Eu vou ler até o versículo aqui. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre os homens a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ele está falando de quem? Do Epafrodito. Ou seja, o Epafrodito ficou doente. Por isso, ele mandou ele de volta. E o pessoal falar assim: ei, Epafrodito, não mandamos você lá para ajudar o Paulo e você já voltou, cara? Era para ficar lá, por que que voltou? Não. Paulo está explicando, ele ficou doente, quase morreu. Recebam ele com carinho, tá? Ele foi muito útil. Continuando. Aplicação prática. Nós vamos trabalhar muito isso, mas eu quero que você tenha isso em mente. Dois temas se destacam na carta aos Filipenses: a necessidade da união entre os cristãos, que deve ter como base a humildade, vista no exemplo maior, no Senhor Jesus Cristo, que se esvaziou para assumir a forma de servo e nos resgatar. Aí você vai perguntar para mim: peraí, Betão, o Paulo escreveu uma carta para os caras que já estavam caminhando bem, só para dizer que eles tinham que ser parecidos com Jesus? Perda de tempo. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Na igreja de hoje, tem que escrever carta para todo mundo aí, para o pessoal começar a pensar seriamente em como se relacionar com o seu próximo. E quando eu falo com o seu próximo, eu não quero só a igreja, aquele vizinho, aquele amigo, aquele parente. Na necessidade da alegria, independente das circunstâncias, sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Gente, a alegria não tem que depender de circunstâncias exteriores. A alegria tem que vir, ó, de dentro para fora. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Depois, gozo, que é alegria que não para, que não cessa, alegria transbordante. É possível contrastar que coletivamente a igreja e individualmente os cristãos dos nossos dias têm enfrentado esses momentos, esses mesmos problemas. Durante seu aprisionamento, nos 2 anos em Roma, durante seu aprisionamento nos 2 anos em Roma, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu as suas cartas da prisão para Filipenses, para os Colossenses, para Filemão, o hospedeiro da igreja, para o pai de Arquipo, pastor de Colossos, e também escreveu para os Efésios, talvez uma carta circular que provavelmente seria também lida nas igrejas da Laodicenses. Ou seja, é por isso, inclusive, que algumas pessoas falam assim: não, a carta de Paulo aos Efésios não foi escrita aos Efésios. Por quê? Há, há pergaminhos, os quais não consta logo no início da carta aos Efésios. Por quê? Alguém copiou a carta e para levar para uma outra cidade que não era Éfeso, para que pudesse ser lida em outros lugares, suprimiu o Efésios. Aí o pessoal fica naquela dor, não, não era para os Efésios, era para outro lugar, e uma série de viagens na batatinha, né? Mas por aí vai, só para entender. Voltando aqui para o nosso assunto, ainda mais, Paulo certamente, através de auxiliares como Timóteo, Epáfras, orientava e ministrava as diversas igrejas. Ou seja, ele ajudava várias igrejas. Também, Paulo também deve ter tido um tempo de ministração com João Marcos, aquele que ele tinha se rejeitado depois da sua desistência durante a primeira viagem, pois, escrevendo aos Colossenses, recomendou à igreja e pediu que fosse acolhido com distinção. Aí você fala assim: mas o que aconteceu com o João Marcos? Não foi uma briga que eles tiveram?
Tem um pessoal que fala assim que eles brigaram. Não, gente, nós estamos inferindo aí. Eu acredito, inclusive, que aquela região, quando eles saem lá para a sua primeira viagem missionária, ele passa por uma região de pântano. E numa região de pântano, muito mosquito, eu acho que o João Marcos pegou uma malária e ficou complicado. Aí teve que voltar e não pôde continuar. Mas isso é questão minha, isso eu estou falando, eu estou inferindo. Não está escrito no texto bíblico, tá bom? Como também não está escrito que eles tiveram uma longa discussão e brigaram. Mas, além disso, Paulo não se cansava de evangelizar todos os soldados que estavam presos a Paulo durante aqueles 2 anos em Roma, certamente ouviram. E cada vez que vinham cumprir o seu turno, que sua missão lhes obrigava, do evangelho e da transformação que ele pode produzir na vida daqueles que creem. Ou seja, Paulo estava ali com o guarda da guarda pretoriana. Cara, tudo bem? Aí o cara romano lá, aquela cara assim, cara de soldado romano. Aí, cara, como é que tá a tua vida com Jesus? Essa é a pergunta que, que o pastor Flávio tem usado, orientado a gente fazer para o caixa do mercado, lá para o cobrador de ônibus, para o pessoal lá no trólebus, lá na faculdade, lá no seu trabalho. E aí vai. E aí começa a sua conversa falando de Jesus. Mas além do cuidado com as igrejas já formadas, é notável que Paulo, mesmo preso, continua tendo cuidado por alguns líderes individualmente, pessoas que ele cita nominalmente. Alegria e consequência. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmo 16, 11. Eu falei logo no começo que não era comum você encontrar a palavra alegria, né? Mas temos alguns textos que trazem isso de maneira muito clara. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Em algumas versões ou traduções, traz gozo, tá? E no original grego, é alegria transbordante, aquela que vem de dentro para fora. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Galatas 5:22. E também, João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras traduções, vida abundante. Queridos, essa aqui, introdução, comecinho da carta de Paulo aos Filipenses. Tem muita coisa para tratar, tem muita coisa para crescer. Convide seus amigos, divulgue o link, espalha para eles, para que todos possam estar participando e crescendo junto e aprendendo do Senhor. Agora, a palavra é de vocês. Pergunta, dúvidas, comentários, críticas. Fica à vontade, abre o teu microfone e a palavra é de vocês. Se você estiver falando, eu não estou te ouvindo, que teu microfone está fechado. Tem que abrir o microfone para que eu possa te ouvir. Aliás, todos nós possamos te ouvir. Pelo silêncio, Maria Eu vou Alice. falar, mas não vou falar Sim, nada, hoje não tem o que acrescentar, viu? Você acrescentou demais. Mas bacana. graças a Deus. Ah, interessante você citou bem aquilo ali, o poder de Deus quando eles ficaram lá, esperaram descer. Jesus ficou 40 dias com eles e subiu e falou: fica ali até dar o Pentecostes, que era mais 10 dias, né? E eles esperaram completar 120 pessoas ali, né? Eu creio que todos receberam o Espírito Santo. Claro que quem falou foram só os 12 ali, os que já eram colunas mesmo, eram os que. E Deus, é aquilo que você falou, Deus capacita cada um para a obra, para o tamanho da obra que ele chama. Pode ver que a gente não vê tantos outros com tanta clareza como era Paulo, os colunas, né? Como Deus investe à medida que
ele dá à medida que cada um vai precisando mesmo, vai se destacando. Interessante como Deus não deixa a pessoa. E ali, você vê que o Pentecostes, Deus esperou. Jesus tinha que descer num dia que todos os povos de todas as nações vizinhas ali estavam ali naquele lugar, né? Para levar já esse evangelho para onde eles fossem embora. Foi Deus é impressionante, a obra dele não tem diabo que frustra mesmo, né? É tremenda. Graças a Que Deus. beleza. Quando cantam aquele corinho lá né, os leões, nada para a igreja, não tem jeito. Não, É quando a gente, literalmente isso. quando a gente ora o Pai Nosso, ele fala assim, quando está terminando, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, pois teu é o reino, a glória, como que é? O poder, o reino O e a poder glória, e o reino para sempre. todo sempre. Eu sempre. Para sempre. O Senhor ganhou isso aqui, não tem diabo que tire mais essa nossa certeza. É isso que o Paulo se alegrava. Pode ver que ele já começa a sofrer, ele fala, ai, que alegria de estar sofrendo por ele. Ele falou que a gente ia sofrer por ele e a gente ia ganhar isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, quem sofresse por ele. Tinha na palavra isso, que benditos são bem-aventurados que sofrerem pelo meu nome. E quando ele começou a sofrer, ele já falava, meu Deus, que, o Pedro, né? Que bênção. E como Deus dá assistência nas horas de fraqueza, porque eles continuavam homens, né? Você vê que eles tinham Exatamente. e os anjos, eles viam que era sobrenatural aquela defesa deles. Não era homem que defendia, que tirava da prisão. Era para o Pedro, até o Pedro, quando foi lá, era para falar, ai, Senhor, põe em vez daquela corrente grossa ali no nosso pé, quando o anjo tinha soltado ele, põe uma coisinha de couro lá que a gente pode estar tentando sair. Mas ele fala, dá ousadia, e aquilo treme, né? Treme, eles não Maravilhoso. pediu o Espírito Santo, mas foram cheios, né? Que bênção de ver esses nossos queridos que obedeceram e foram, né? E é a mesma coisa hoje, porque ele fala que esses sinais vão seguir os que creem, né? Exatamente. Vamos É ver que para hoje. ele fala assim, ele fala assim, da ousadia da palavra, enquanto o Senhor continua fazendo curas, milagres, os sinais vão acompanhar, isso é da tua parte. A nossa obrigação é só ir se preparar e falar do evangelho. Só isso. O resto é Deus que vai encher e capacitar. Que bênção. Eu falo que a gente tinha que ser um pouco mais ousado, mais corajoso, né? Eu acho que falta muito isso para nós. Eu queria tanto ser mais ousada, corajosa. Isso eu quero pedir para Deus. É a minha oração, eu quero. Vendo tudo isso que você explanou para a gente aqui, eu falo, ai, que pena que a gente fica tão atrofiado, né? E depende de nós, viu? Ele já deu todo o subsídio para nós, né? Já recebemos as Depende ferramentas e temos que da usá-las. ferramenta. É, Acho que você citou também que a alegria independente das circunstâncias não é brincadeira, não, né? Exatamente. Aliás, é uma tecla que eu vou bater algumas vezes. Paulo, inclusive, nessa carta, ele enfatiza. A alegria porque não depende das circunstâncias exteriores. não depende. Pode estar chorando e você está sabendo que você sabe para onde você está indo, né? De onde você era, o que você está fazendo Exatamente. aqui e para onde você está indo. Glória a Deus. É isso mesmo, meu irmão. Vai ser uma riqueza para nós isso, viu? Esse estudo, se Deus quiser. Deus te Obrigado, irmã abençoe Maria muito. Alice, pela contribuição. Deus continue abençoando e usando a sua vida. Mais alguém? A paz, pastor Betão, Valéria, tudo bem, querida? meus queridos irmãos que retornamos, glória a Deus, que bênção. Feliz por estar aqui, né, aprendendo Filipenses, a carta da alegria e da gratidão e do servir. E a gente começa a observar, pastor Betão,
tudo que a Maria Alice falou e que o Senhor usou tão brilhantemente a vida do irmão para explanar esse primeiro capítulo. Glória a Deus. Pode a dificuldade de nós cristãos, como a Maria Alice falou, que é ter ousadia, né? E o Senhor nos dá. Com certeza, minha Maria Alice, o Senhor já tem dado essa ousadia para você. Mas a minha maior tristeza, a gente falando da alegria, mas a minha maior tristeza é ver tão poucas pessoas empenhadas em aprender, né? Nós que estamos aí em grupos, né, Pastor Betão, a gente vê essa dificuldade dos irmãos empenhados em aprender. E é a nossa tristeza, né? E que a gente possa orar aí para que o Senhor motive, né, os irmãos a estarem empenhados a aprender a palavra do Senhor nas EBDs, nos grupos, nos pequenos grupos, e, e enfim, né? E o que eu queria acrescentar também, e Paulo aqui, é a gratidão, né? Esse primeiro capítulo, eu estava observando aqui o irmão falando, fala muito sobre a gratidão no servir, a gratidão no orar, né? Pelos irmãos, essa gratidão, e nós também temos que ser gratos ao Senhor, a gratidão em crer, né? Que ele disse assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Então, essa gratidão de Paulo nesse primeiro capítulo eu achei muito interessante. Nós temos que ser gratos ao Senhor. Ele é a nossa alegria plena e nós temos que reconhecer isso a cada dia. Amém, meu querido? Que Deus abençoe. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Eu que agradeço, Valéria. Obrigado pela contribuição. A irmã Francisca acabou de entrar, eu vi a mensagem dela agora. O link dela parece que não funcionou e agora parece que funcionou. Então, irmã Francisca, a aula foi gravada, tá? E eu vou estar enviando o link da aula gravada para a irmã, para que a irmã possa assistir. Depois a gente dá continuidade. Aliás, vai ficar disponível lá no YouTube para todo mundo. E vocês depois podem até compartilhar o link com outras pessoas. A ideia é que mais pessoas estudem. Para os irmãos e irmãs terem uma ideia, a última aula que nós tivemos no final do bimestre passado, offline, no YouTube, mais de 30 pessoas estão assistindo. Ou seja, pessoas que não puderam estar com a gente no mesmo horário, mas que assistiram em outra ocasião. E deixaram seus comentários, deixaram lá as suas colocações, eu achei muito positivo isso. O mais importante é que a gente volte a estudar a palavra, buscar a palavra. Ou a igreja busca a palavra, ou nós seremos tragados pelo mundo. Ou a igreja busca a palavra, ou a gente não vai entender o poder de Deus e não vai ver a manifestação do poder de Deus. Agradeço muito a presença de vocês, carinho, tá? E a dedicação na busca da palavra do Senhor. Eu vou orar encerrando, agradecendo mais uma vez a presença de vocês e o privilégio de me deixar entrar em sua casa. Se você puder, mais uma vez, feche os olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai querido, nós queremos agradecer a bênção de ter a liberdade de estudar a tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Brasil ainda é um país livre. E Deus amado, cuida para que essa situação não mude. Mas, Deus amado, derrama a sede da tua palavra, o desejo de conhecer mais o Senhor e de buscar mais a tua face. Manifesta o teu poder, ó Deus, na vida desses que aqui estão e usa-os para o louvor da tua glória. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Até a semana que vem, queridos. Até a semana que vem. Amém. Fiquem na paz. Uma boa Amém. noite. Amém. Deus abençoe. Amém.